Vamos então começar. A todos aqueles que eu não vejo, mas sei que estão aí, bem-vindos e muito obrigada por tirarem um bocadinho do vosso tempo para um tema, para refletir sobre um tema que é tão interessante, tão impactante na nossa vida profissional. Por isso, nós temos aqui dois insignes colegas que têm dedicado parte da sua vida profissional a refletir sobre questões que, como eu disse, são fundamentais para a nossa vida profissional e têm a ver com a aprendizagem, com o ensino, com a avaliação e neste último ponto, com aquilo que não é e que deve ser a avaliação. Vamos apresentar primeiro as senhoras, não sei se eu peço desculpa por causa do género, não é? Já não devia dizer primeiro as senhoras, mas direi. Temos a doutora Fátima Braga, que é doutorada em desenvolvimento curricular pela Universidade do Minho, é professora de português do quadro da Escola Secundária Henrique Medina, em Esposende, e trabalha também na Universidade Católica como consultora do SAM, que, como se não sei que se sabem, é um serviço de apoio à melhoria da educação da Universidade Católica. É um centro onde se reflete e se apoia com todas as sinergias possíveis ações de melhoria da educação. Esta nossa colega é também, esqueci-me de referir que ela dentro do SAM acompanha os projetos TAPE, que é projetos que são muito acarinhados pela Universidade Católica e pelo SAM em particular, e é investigadora do Centro de Investigação da Faculdade de Letras do Porto, o CITEM-SAM. Faculdade onde fez também a sua licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas. Foi docente requisitada da Universidade de Letras, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, no ramo de formação educacional, e tem participado em diferentes projetos da tutela educativa, na qualidade em que, em 22-23, integrou o projeto Maia. Efetivamente, é autora de publicações no âmbito do desenvolvimento profissional, docente e na avaliação dos alunos do ensino básico e secundário. Vemos por isso que mais pericial não pode ser na sua abordagem à pergunta de interpelação. Quanto ao nosso colega, volto a pedir desculpa por ser secundário, mas claro, não há problema não nenhum. é a tradição obriga. O Dr. Carlos o Dr. Carlos Manuel Folgado Barreira é licenciado em Psicologia e doutorado em Ciências da Educação na especialidade de Formação de Professores. Desenvolve a atividade de investigação e ensino em diferentes unidades curriculares da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, nos cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento no domínio da avaliação educacional. Desde 2008 tem participado no programa de avaliação externa das escolas e em diferentes projetos de investigação neste domínio. Em 2017 integrou a equipa do projeto do Observatório sobre Supervisão Pedagógica e Autoavaliação das Escolas, junto às colegas da Faculdade e Universidade do Porto e da Universidade Aberta. É membro integrado do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra e autor e coautor de diversas publicações, essencialmente no âmbito da avaliação educacional. Desculpem eu ser breve e se calhar rápida demais, mas eu estou tão expectante com a discussão que não queria perder muito tempo na leitura destas breves notas biográficas. E assim, para rentabilizar o tempo e não deixar arrastá-lo muito, como disse o Dr. Carlos, este é o meu desafio inicial. Tendo como referência o PASEO e uma consequente necessidade de alterar práticas avaliativas, necessitamos de uma nova forma de avaliar, seja holística e que abranja todas as novas competências fundamentais que agora são alocadas ao PASEO. A grande pergunta é como fazer uma revolução na avaliação pedagógica dos alunos. Eu não sei se mantemos a tradição e começa a doutora Fátima ou agora alteramos, será o doutor Carlos, por isso decidam, por favor.
Não, Só por favor. não pode ser a doutora Fátima. Não, eu penso que agora deveríamos dar a primazia. Sim. Então deixa-me, exatamente, já agora, se puder. Eu preparei só assim alguns elementos só para, deixa-me ver se eu consigo partilhar. Pronto, assim, alguns elementos, só para podermos, pronto, ou seja, não sei se é Sim, possível. Exatamente. Já agora, só para, pronto, aqui, em primeiro lugar, claro, pronto, enfim, agradecer. Doutor Carlos, não sei se poderemos dizer e se autoriza a que depois os participantes Sim. tenham acesso a este suporte Claro, através da claro. Dimensity. Sim, Muito sim, obrigada, em nome muito de todos, bem. muito Não, obrigada. ele é assim muito simples, foi assim. Sim, sim, mas é sempre um suporte reflexivo. Exatamente. Obrigada pela partilha, então. Claro, claro, não há problema. Eu, antes de tudo, claro, queria agradecer, pronto, à Fundação Manuel Leão, em nome da doutora Ana Paula, o convite, pronto, e também, claro, o professor Matias Alves, também que, pronto, que há algum tempo me fez este convite para estar presente. Agradecer bastante, pronto, é para mim uma honra poder estar aqui um pouco convosco, pronto, enfim, partilhar algumas ideias, é só algumas ideias também para reflexão. Eu acho que também já muito se sabe sobre estas questões da avaliação, às vezes o que está às vezes em causa, o que pode estar em causa é a dificuldade de nós podermos, pronto, levar esta avaliação, não é? Pronto, a avaliação pedagógica à prática, não é? Uma vez que tem sempre esta dimensão prática à avaliação. Pronto, agradecer, claro, agradecer de facto às pessoas que estão a participar. Pronto, é um número já significativo. E pronto, e de alguma maneira, só assim para introduzir e depois, pronto, para lançar alguma discussão. E pronto, desejar boa tarde e que de alguma maneira esta nossa reflexão corresponda um pouco às expectativas, pronto, que as pessoas têm relativamente a estas questões da avaliação, não é? Bom, o que é que eu começo assim por dizer? Pronto, este é um desafio, realmente é um desafio, pronto, bastante interessante que foi lançado, esta questão, pronto, do perfil pronto, dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Ele coloca desafios, eu acho que coloca desafios e complexidades, obviamente. Eu diria, eu acho que eu diria que para mudarmos um pouco a avaliação, ou para fazermos esta revolução na avaliação pedagógica, eu acho que nós temos que, de alguma maneira, também mexer um bocadinho, ou tocar aqui no modelo também de ensino, não é? Ou seja, um modelo, pronto, ou seja, pronto, eu penso que temos que fazer, pronto, fazer, porque a avaliação na sua evolução, na sua gênese, ela andou sempre muito ligada a disciplinas, pronto, e ao mesmo tempo a disciplinas, pronto, ou seja, a alguns atividades científicas e também às teorias da aprendizagem. E penso que aqui também temos que fazer esta relação com o modelo de ensino, ou seja, se queremos revolucionar a avaliação, temos que de alguma maneira mexer no nosso ensino, pronto, e no processo de ensino-aprendizagem. Pronto, de alguma maneira, esta avaliação para o desenvolvimento de competências, claro que aqui o desafio é, no fundo avaliar ou utilizar algum modelo que avalie ou que possa avaliar como é que o aluno utiliza o conhecimento nas situações, portanto, ou seja, que tem. E o próprio perfil, o próprio passeio é curioso, é que ele, no fundo, tem competências, do meu ponto de vista, não sei, portanto, competências cognitivas, sociais, emocionais, éticas, ou seja, há um complexo de competências que, pronto, é preciso mexer, digamos assim, muito na avaliação, não é? Pronto, que é feita, se calhar, ou também já se desenvolve, não quer dizer que os professores e as escolas não se desenvolvam já uma prática até face à formação que tem sido desenvolvida, isto é, acho que há grande, pronto, já há alguma inovação, isto é, há algum trabalho nas nossas escolas. Eu penso que é bom também dizer, não é? Não, portanto, os nossos professores,
e os nossos diretores, as nossas escolas estão a fazer, eu acho que neste aspecto estão a fazer o seu percurso, o seu caminho e estão a desenvolver um bom trabalho, não é? Também fruto muito da formação que tem sido desenvolvida pelo Projeto Maia e também outros. Agora, eu não sei, eu atreveria-me aqui, não sei se, pronto, ou seja, aqui a falar, pronto, também não é de um conceito, mas de uma, pronto, eu acho que quando se mexe na questão da avaliação e se cruza com a avaliação de competências, eu penso que nós temos que falar uma palavra, um conceito, ou um termo, digamos assim, que nós temos que usar também é a variedade, ou seja, a diversidade, portanto, ou seja, esta diversidade de agentes, diversidade de instrumentos, diversidade de formas de avaliação, parece-me que de facto também pronto, me leva a falar, eu não sei se posso dizer, uma nova cultura de avaliação, digamos assim, pronto, sabendo, ou seja, permitindo nós exatamente fazer alguma reflexão sobre o que é que isto pode, pronto, e eu já vou de alguma maneira, pronto, explicar o que é que, pronto, esta nova, pronto, passámos de uma cultura mais do teste, ou seja, como instrumento privilegiado de avaliação para uma nova concepção, pronto, uma cultura de avaliação pronto, que a escola possa adotar, ou que os nossos agrupamentos e escolas possam adotar, de forma a que, pronto, em que envolva vários intervenientes, pronto, ou seja, e que, não sei, mas aqui de facto aqui há uma questão que, e posso estar aqui a dar um passo maior que a perna, que para além de uma avaliação que vise só avaliar o desempenho dos alunos, possa também aqui avaliar, de certa maneira, o impacto que práticas pedagógicas e a adequação do currículo, não é? Ou seja, a forma como é trabalhado as práticas e o currículo nas nossas escolas, possa ter também algum, pronto, ou seja, vermos o impacto no desempenho dos alunos. Portanto, de facto, não é? Parece-me que, de facto, esta relação pode, não é? Podemos aqui fazer alguma relação ou estabelecer alguma relação. Então, o que é que eu entendo, digamos assim, só para pronto, algumas reflexões, e depois, pronto, para dar a palavra à doutora Fátima e podermos depois. O que é que eu considero que deve ser permitam-me esta expressão, não é nova, porque eu penso que ela já está muitas vezes desenvolvida e apropriada nas nossas escolas, sem dúvida, mas nunca é, se calhar, pronto, nunca é demais falar destas algumas questões que acho que devem constituir o tronco comum, digamos assim, do que é uma avaliação pedagógica e de como é que se pode fazer esta avaliação pedagógica, esta revolução orientada pela avaliação de competências. Porque estamos aqui não só a falar de avaliação de conhecimentos, mas estamos aqui a falar de algo mais complexo, não é? Que coloca desafios, não é? Que coloca, pronto, desafios a cada professor, ou ao conjunto dos professores, ao trabalho em equipa entre eles nas escolas, à direção, ou seja, porque isto, pronto, ou seja, nós podemos perguntar, qual é a cultura de avaliação daquela organização? Claro que a cultura de avaliação, aqui podemos estar a falar, sei lá, de uma avaliação de professores, de escolas, ou seja, mas qual é aquela cultura de avaliação que a escola tem ao nível dos processos de ensino-aprendizagem? Pronto, de alguma maneira. E então, o que eu defendo, ou pelo menos pronto, dentro daquilo que eu consigo refletir, pronto, daquilo que tenho lido e daquilo que tenho também pensado em conjunto com colegas, eu acho que era importante haver esta interação entre ensino, aprendizagem e avaliação. Ou seja, eu acho que é importante que a avaliação faça parte deste processo. Ou seja, não faz sentido que a avaliação esteja, pronto, permitam uma expressão, desgarrada deste processo de ensino. Ou seja, uma avaliação que possa percorrer as etapas ou seja, do processo de ensino-aprendizagem, que esteja, pronto, incluída, que seja mais um processo dentro destas duas dimensões, ensino, aprendizagem e avaliação. Ou seja, acho que depois, esta ideia de que a escola francesa tem muito esta ideia, muito interessante, que é feedback para os alunos, feedback para o professor. Ou seja, esta ideia da regulação ser feita
quer para os alunos, quer para o professor. Uma avaliação dinâmica, ou seja, que permita, pronto, esta dinamicidade. E onde é que está? Ou seja, onde é que podem trocar esta avaliação dinâmica? Do meu ponto de vista, pronto, claro que obviamente há outras opiniões, mas tem a ver com esta questão da avaliação como tomada de decisão. Ou seja, eu acho que a avaliação como tomada de decisão, eu até diria mais, eu acho que a avaliação deve ser, o que é complexo, eu entendo, mas eu acho que deve ser um processo cumulativo de tomada de decisão, desde a construção do quadro de referência. Ou seja, digamos assim, à partilha do mesmo, ao feedback, à regulação do processo, à adequação, ou seja, eu acho que há aqui, pronto, esta dinamicidade na avaliação, eu acho que é importante. Depois, claro, a diversidade de formas e modalidades de avaliação. Eu penso que sim, nós utilizamos 3 modalidades. Eu penso que elas devem ser utilizadas em articulação, mas eu chamo aqui, claro, destacando aqui a avaliação formativa. Aliás, este conceito tem sido, meu Deus, já há praticamente 60 anos que ele foi, ou até mais, mas 60 anos, desde 1967, que tem sido desenvolvido de uma forma, aliás, as características que ele tinha na altura, ele agora ganhou outras características, outros elementos, e é mesmo assim, não é? Fruto da investigação que foi feita, mas eu diria, não sei, eu diria talvez 3, ou seja, se me pudesse aqui, aqui encurtar um bocadinho esta reflexão, pronto, ou seja, uma avaliação com critérios claros, ou seja, pronto, saber exatamente o que é que se vai avaliar, práticas de feedback, de qualidade e revisão do processo. Ou seja, acho que aqui pode, ou seja, pronto, no fundo este trabalho de revisão, não é, de consolidação, de revisão, parece-me também, pronto, um aspecto que eu acho importante, embora eu considere que o conceito de avaliação formativa tem sido muito investigado e hoje em dia o conceito tem tido uma evolução, não é? Pronto, com outros elementos, com outras características. Depois, para também não me alongar muito, a participação do aluno, eu acho que isto, ou seja, a participação do aluno em diálogo com o professor, através da autoavaliação, da avaliação por pares, eu diria até é uma competência a desenvolver. Eu penso que aqui, de alguma maneira, até uma competência, pronto, até cidadã, de cidadania, isto é, pronto, ou seja, nós permitirmos de facto que o aluno seja, pronto, não é, sujeito da sua própria avaliação, digamos assim, não é? E também, pronto, até esta ideia de avaliação por pares, esta forma, às vezes, de lidar com o próprio fracasso, ou seja, o nosso trabalho visto por outros e a crítica, como é que nós lidamos exatamente com este. Depois, também, outra questão que é a utilização de tarefas próximas da vida real, ou seja, há quem designe avaliação autêntica, quer dizer, da vida real é assim, é importante diversificar tarefas, quer dizer, ou seja, diversificar trabalhos de grupo, apresentações, portanto, ou seja, reflexões, ou seja, questões de aula, ou seja, pronto, tudo aquilo que possa, de alguma maneira, poder, pronto, diversificar as tarefas, tendo em conta, pronto, objetivos, pronto, bem orientados, não é? Eu acho que, pronto, pronto, até se designa muito pronto, esta por avaliação autêntica, isto é, pronto, tarefas que aproximem a resolução de problemas, colocar um aluno, pronto, a resolver problemas, a refletir, a fazer, pronto, a ter pronto, também parece-me de facto importante, esta diversificação de tarefas, e depois também atividades que envolvam o desafio cognitivo, social e emocional, ou seja, eu acho que é importante criar, ou seja, eu entendo que os nossas turmas são diversificadas, quer dizer que há, pronto, ou seja, mas eu acho que devemos estimular os nossos alunos, isto é, acho que devemos, sei lá, pensamento crítico, pronto, já disse, a resolução de problemas, sei lá, estas questões mais emocionais, a empatia, não sei, a resiliência, pronto, no fundo preparar pronto, as questões de fracasso, ou seja, como podemos lidar com, ou seja, não sei, mas há de facto aqui criar também tarefas e atividades desafiantes que possam, pronto, estimular a aprendizagem dos alunos, não é?
utilizando uma diversidade de tarefas e atividades. E também, pronto, de alguma maneira, porque eu sei que tem havido, pronto, muita formação, para já não falar, obviamente, e como eu tenho havido muita formação, e felizmente acho que sim, aliás, quer ao nível da avaliação e fundamentalmente a avaliação formativa e também ao nível das ferramentas tecnológicas, eu penso que se calhar, não sei, se poderíamos potenciar também o uso destas ferramentas e a formação que tem sido desenvolvida ao nível quer da avaliação, quer ao nível das tecnologias digitais, para, pronto, auxiliar, enfim, pronto, digamos assim, auxiliar a avaliação, isto é, torná-la, pronto, não é? Feedback mais rápido, não é? Sei lá, vermos a evolução que o aluno tem tido, pronto, ao longo de um determinado percurso. Pode haver ferramentas que possam eventualmente auxiliar. Pronto, eu já estou no fim. Eu trazia, pronto, trazia este esquema, ou seja, trazia este esquema porque me lembrei, curiosamente, pronto, aqui este esquema tem a ver exatamente pronto, com um livro, não é? Ou seja, de Bonner e Chen, ou seja, que tem, pronto, esta questão da avaliação por fases, isto é, mas curiosamente estas fases integram o próprio processo de ensino-aprendizagem, isto é, elas não são, curiosamente, no fundo, o próprio processo de ensino-aprendizagem integra, digamos assim, estas diferentes formas de avaliação e o próprio processo de ensino-aprendizagem vai, pronto, tendo alterações, sofrendo entre aspas, aperfeiçoamentos, tendo em conta, pronto, estas diferentes fases de avaliação. Pronto, a primeira será, digamos assim, uma avaliação mais diagnóstica, não é? Ou seja, pronto, que é, digamos assim, pronto, por onde o trabalho em termos de avaliação poderá iniciar, ou seja, exatamente para ver conhecimentos que os alunos possuem, pronto, pré-requisitos, ou seja, ver, não sei, quer dizer, eu também estou a falar nisto, mas repare, quer dizer, se calhar hoje em dia os professores já têm muita informação até prévia, isto é, muitas vezes até, pronto, até, quer dizer, até de outros anos, ou seja, de outras provas, que podem mobilizar para fazer este tipo de avaliação. Claro, não é? Não, pronto, não, pode não ser uma avaliação diagnóstica formal, digamos assim, não é? Ou seja, muito estruturada, não é? Depois entramos no ciclo de aprendizagem, fazer e avaliar, portanto, o que eu chamaria, talvez, não sei, mas pronto, de repetição, de interação, ou seja, pronto, de alguma repetição do processo e de aperfeiçoamento, reajustamento, não é, do mesmo. Uma avaliação dita, se calhar, não sei, um bocadinho mais informal, ou seja, pronto, aqui mais neste sentido. Depois, uma outra etapa na formalização, este CIA é de Classroom Assessment, ou seja, pronto, e depois uma fase última de suma, de balanço, digamos assim, de evidências relativamente à avaliação. Portanto, em que o próprio aluno faz uma autoavaliação, claro, obviamente ela não é feita aqui para ser este desenvolvimento destas competências, ela tem que ser pronto, no fundo, priorizada desde o início, digamos assim, não em momentos, pronto, só finalizantes. Curiosamente, ou seja, a relação entre estas diferentes fases são feitas, ou de alguma maneira, têm a ver exatamente com este feedback, com esta interação contínua e esta tomada de decisão. Ou seja, a relação entre as diferentes fases faz-se a partir, digamos assim, pronto, claro, do trabalho que os professores e os alunos fazem ao longo deste processo, destas 4 fases, mas ela é mediada por este contínuo feedback e pela um contínuo tomada de decisões. Portanto, é um pouco aquela ideia que eu há pouco referia, um pouco pronto, nas características, ou seja, pronto, o que podemos fazer para construir esta cultura de avaliação, pronto, na escola. Pronto, há algumas referências, assim, eu diria, talvez para iniciarmos, não é? Ou seja, e para dar também a palavra à doutora Fátima, pronto, eu ficaria por aqui, pronto, agora só para
pronto, só para algumas ideias, e desculpem ser assim um bocadinho telegráfico, mas pronto, alguns elementos para refletir e pronto, e desejar aqui também pronto, aqui com um dos claustres da nossa faculdade, pronto, também agradecer a atenção que me dispensaram nesta fase, eu ia agradecer bastante, não é? Pronto, o facto de poder partilhar aqui algumas ideias, não é? Pronto, não novas, eu penso que não são novas, mas pronto, mas aqui é importante também irmos repetindo e pronto, e refletindo em conjunto, não é? Eu aqui vou interromper, pronto, ou seja, não sei se, pronto, e se calhar já me demorei um bocadinho mais, eu não controlei, peço desculpa, não controlei o tempo eu que não queria resvalar, já resvalei, não é? Desculpa. Obrigado. Esta é a atenção. Estava a falar, mas eu desativei o microfone porque não queria ruído. Muito obrigada, foi uma reflexão extraordinariamente pertinente. Eu não sei se vou ser uma mediadora à altura, porque eu apaixonei-me tanto com as ideias que fui escrevinhando e apontando. Aquilo que mais me marcou, aquilo que mais me interpelou, vou ver se consigo fazer depois uma resenha de todos estes pontos fantásticos. Mas agora então pedimos à colega Fátima Braga o favor de ela própria encontrar a sua resposta, por favor. É esta pergunta que está no ar e ainda no seu PowerPoint. Eu peço desculpa porque com a pressa de começar acabei por não desativar, por não pôr o som. Eu agradeço muito o convite da RIMED, cumprimento a todos os que aceitaram este convite precisamente para estarem aqui. Saúdo muito especialmente o professor Carlos Barreira e algumas colegas, amigas, companheiras de percurso cujo rosto já vi aqui neste painel. Agradeço a Ana Paula o mote lançado e optei por me centrar exatamente nesta questão. Eu sabia que o professor ia fazer brilhantemente esta resenha que fez e, portanto, atrevi-me colocando essa hipótese, a tentar lançar a discussão, tentar ser polémica e vou tentar então ser muito rápida no meu desafio, para depois dar oportunidade às pessoas então para questionar. E começaria por dizer que fazer a revolução na avaliação pedagógica tem 3 vertentes. A primeira, a pedagogia, a segunda, a profissionalidade e a terceira, a coerência. A pedagogia a pedagogia leva-nos para a centração nas aprendizagens, mas leva-nos mais longe. E eu aqui remetia para o Conselho Nacional de Educação, quando o professor Joaquim Azevedo era relator, em 2016, e colocava esta questão no Conselho Nacional de Educação, este desafio, interpelava-nos desta maneira, e a mim interpelou-me de forma muito, muito forte. Seremos capazes de aumentar hoje a qualidade e a equidade, de modo a criar oportunidades para todos os cidadãos, contribuindo para a realização pessoal, escolar e social de cada uma das crianças e dos jovens num país tão socialmente desigual? Isto interpelou-me muito porque eu acho que hoje ainda não conseguimos. Mas todo o aparelho, eu nos slides ponho a amarelo e-books da Católica, onde estes motes são desenvolvidos em vários textos que lá estão, se depois houver interesse das pessoas de aprofundarem. Mas foi realmente este mote que o aparelho legislativo, criado a partir de 2016 e ainda em vigor, tentou realmente concretizar. E começo pela Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, o perfil para que a Paula lançou, o 55 com as suas portarias, o 54 também, as aprendizagens essenciais, os referenciais de competências para os cursos profissionais e
e não de sumenos importância, a carta de solicitação do então Ministro da Educação ao IAV, para que nas provas de avaliação externa, nos anos letivos 22-23 e 23-24, esta linha fosse mantida. Espero realmente a carta de solicitação deste ano, acreditando que ela será mantida também, porque efetivamente as políticas públicas em curso têm este desígnio democrático e de justiça social, de promoção de um ensino de qualidade para todos, de combate ao insucesso escolar, de valorização da igualdade de oportunidades, para que a OCDE já em 2016, ou há muito tempo atrás já, no The Future We Want, realmente alertava e lançava para novos agenciamentos para os indivíduos, para as organizações, para os profissionais e para as comunidades, para a necessidade de centrar o trabalho pedagógico nos processos de aprender a pensar. E eu acho que está muito esquecido este aprender a pensar. Para aprender a conhecer. E para poder, assim, aprender a ser. E para poder depois aprender a fazer. E eu, muito tristemente, eu falo sempre da escola, não é? Eu sou, o meu horário completo, professora, e vejo a escola por dentro, e quando investigo e olho para a escola, vejo a escola por fora, não é? E realmente vejo que nós ainda estamos nas escolas muito centrados no aprender a fazer, esquecendo-nos que a sequência tem que ser esta e não a inversa. Como o número estava ali, esta questão lança-nos para as questões do desenvolvimento, da profissionalidade que eu pus há bocado, porque esta revolução na avaliação só acontece se assente num desenvolvimento profissional docente centrado na investigação e no estudo. E isto também, há aqui coisas que vão ter que mudar, porque senão, e agora é o Matias que eu aqui chamo, não conseguiremos uma avaliação mais justa, mais sensível, mais emancipadora e mais humana. E, como está escrito no caderno de desafios número 38, uma avaliação ao serviço do desenvolvimento humano, que efetivamente coloque as pessoas no centro do processo, porque realmente estamos aqui a falar de avaliação não dos alunos, mas dos desempenhos dos alunos. Estamos aqui a falar de ferramentas de avaliação, mas o que importa mesmo é as pessoas e o que elas conseguem aprender e a forma como nós, professores, conseguimos que aqueles alunos que aparentemente não querem aprender, aprendam. Que aqueles alunos que aparentemente foram destinados a sair da escola ao fim do primeiro ou do segundo ano, realmente fiquem lá 12 anos em desenvolvimento constante. Portanto, uma escola que consiga fazer aprender a complexidade do mundo, lutando contra esta singeleza do pensamento, não é? Eu li na rede social, é verdade, e já há lá não sei quantos mil seguidores e, portanto, não é um investigador que vai dizer uma coisa contrária, quer dizer, quem é uma pessoa contra aquela verdade tão evidente. Uma escola que seja capaz, e uma avaliação, de gerar capacidade de ver problemas e de procurar soluções. Não é ficar enterrado nos problemas como os nossos jovens hoje ficam. Não é desistir ao primeiro problema, é realmente fazê-los perceber que um problema é a coisa melhor que podemos ter na vida. Porque realmente um problema tem sempre diferentes soluções, é preciso ser capaz de ser capaz de as procurar, colaborando, interagindo e estando sempre disponível para aprender. Porque se é curioso, porque se é compassivo, porque se é imaginativo e, finalmente, mas não menos importante, uma avaliação que, ao serviço do desenvolvimento humano, cultiva o sentido de paz, igualdade, justiça, verdade e solidariedade. E aqui, esta escola que melhora, centrada na inovação e no estudo, remete-me
porque é de RIMED que se trata este encontro, é a RIMED que nos convida a estar aqui, e eu remitir-vos-ia para o referencial da RIMED, onde precisamente este conceito de inovação educacional é muito bem esclarecido, e este conjunto de ideias, de processos, de estratégias que concorrem para a melhoria das aprendizagens dos alunos, porque concorrem para a melhoria das práticas, estão ao serviço de um bem comum no espaço público, que é a escola. E também o professor falou, e eu não sei se, apesar da muita formação que houve, estão tão esclarecidos assim conceitos fulcrais, como, por exemplo, estamos a falar de avaliação e de revolução na avaliação. Será que o conceito de avaliação é o mesmo para todos nós? Não é de certeza absoluta. Como não é o de classificação, como não é o que é ensinar, aprender, como não é o que são critérios, como não é o que é o saber e o que é o conhecimento, o que é que são as competências e as capacidades que tanto pugnamos por desenvolver nos alunos, mas que depois realmente não conseguimos porque nos centramos nos conteúdos. O que é que são atitudes e o que é que são comportamentos? O que é que são atitudes que muitas vezes dizem, nós temos que avaliar as atitudes, concordamos, e depois vamos ver, não, as pessoas estão a avaliar os comportamentos. E, portanto, há aqui um esclarecimento conceitual que tarda e que urge na minha perspectiva. E terminaria este desafio com a terceira linha de reflexão, que é sendo coerente. E por coerência, o professor já falou, é o alinhamento curricular. É um alinhamento curricular que é, obviamente, entre aquilo que a investigação diz, aquilo que com base na investigação é vertido nos currículos, porque nós neste momento temos um currículo e uma política educativa em Portugal baseada na investigação. Eu quanto mais investigo, mais orgulho tenho em pertencer a este país nesta altura, porque já sofri muito enquanto professora, não é? Nos meus 40 anos, e o professor sabe realmente a que é que me refiro, não é? Quando começávamos a ler coisas, nomeadamente a literatura francófona, sobre o que era a avaliação formativa, e só em 1992 é que pudemos dizer eu faço avaliação formativa, porque tínhamos que esconder até aí, porque senão não estávamos a cumprir a lei, porque só em 1992 é que a avaliação formativa está consignada em lei, ou quando fazíamos uma avaliação criterial e não podíamos fazê-lo porque só em 2001 é que a avaliação em Portugal é criterial, e, portanto, ela foi normativa até 2001 e continua a ser normativa na prática, apesar de ser desde 2001 ela dever ser criterial e não normativa, porque não há nada que remeta para a questão da normatividade na legislação. Terminava aqui com um ponto mais polémico, não é? Porque até agora, se calhar, não fui assim muito. E eu podia trazer aqui o Rafael Pasquini, podia trazer da Suíça, podia trazer a Suzanne Brockett, mas resolvi trazer do Reino Unido o Dylan Wiliam, que diz, do ponto de vista pedagógico, as notas devem emergir como parte do processo de aprendizagem, em que a articulação do ensino, da aprendizagem, da avaliação e da classificação. Portanto, é este alinhamento de que o professor fala, mas para haver uma revolução real, ele tem que ir até à parte da classificação. A classificação tem também que ser articulada com tudo isto. E os investigadores o que dizem, e o professor certamente me dará razão, é que, dizem eles, parece que os professores já perceberam que a forma como planificam o ensino, a forma como fazem aprender, a forma como avaliam formativamente para as aprendizagens, tem que estar baseada em critérios. Mas parece que depois, quando avaliam sumativamente com vista à classificação, e então quando classificam, esquecem a questão dos critérios e comparam os alunos entre si.
E porquê que este tem 18? Porque é melhor do que aquele que teve 17. E realmente, enquanto isto acontecer, não há justiça na avaliação, não há equidade na avaliação, e esta tem que ser, na minha perspectiva, a verdadeira revolução. E depois, Guski, em abril de 2024, escreve um texto em que faz uma resenha de toda esta investigação e diz assim: então, breve, não é? Para conseguir isto é preciso conseguir um consenso nas escolas para a definição clara e concisa dos propósitos de avaliação e de classificação, o que a professora se referiu como cultura de avaliação do agrupamento. É preciso haver uma cultura de avaliação do agrupamento. Não pode acontecer, e Guski diz-lo no seu texto, que os pais estejam contra esta nova avaliação de que o professor muito bem fala. Porquê? Por causa da sua incoerência. Porque têm um filho no 7º A e outro filho no 8º D. E porque a avaliação que na mesma escola e a avaliação que na mesma disciplina, naquela escola, o filho do 7º A e o filho do 8º D têm, são completamente diferentes. Diríamos que estávamos em escolas completamente diferentes. Porquê? Porque não se conseguiu ainda um consenso relativamente o que é avaliar, o que é que se classificar, ou pelo menos como é que se avalia, como é que se classifica nesta escola. Depois, realmente, a questão das escalas curtas para a avaliação dos desempenhos e, finalmente, a comunicação separada dos aspectos académicos e não académicos do desempenho dos alunos. Não que os aspectos não académicos não sejam muitíssimo importantes, mas porque combiná-los numa mesma nota faz com que surja algo completamente desconexo. Peço desculpa, estou a ligar o computador que está a exigi-lo, algo completamente desconexo a que, por exemplo, Susan Brocker chama de hotspot, uma miscelânea. Não é? Porque realmente eu estou a misturar uma aprendizagem de aspectos académicos que eu posso contabilizar na escala que realmente estamos a usar, de 0 a 20 no secundário e de 1 a 5 no ensino básico. Estou aqui a deixar aqui de propósito os níveis ainda mais baixinhos. E depois queremos misturar aqui a avaliação de atitudes que não podem de maneira nenhuma ser avaliadas no mesmo tipo de escalas. É um alinhamento curricular que este slide eu já o apresentei num webinar o ano passado, precisamente com o Rafael Paschini. É um webinar que é uma articulação curricular que, partindo do currículo, planifica os processos de fazer aprender, esclarecendo com os alunos o que é importante que os alunos aprendam, selecionando as dinâmicas pedagógicas mais adequadas para que essa aprendizagem se faça e dando aos alunos instruções claras para as tarefas que têm que desenvolver, para que os alunos efetivamente façam as suas aprendizagens, definam as suas intenções de aprendizagem face ao objetivo que está a ser trabalhado, porque os alunos não têm todas as mesmas necessidades, uns já saberão uma coisa, querem aprender, outros que já saberão aquela coisa, querem aprender outra ainda. A colaboração do que o professor falou muito bem, e realmente, ao mesmo tempo que se faz aprender, monitoriza-se essa avaliação, com intenção formativa, sem mergulhar em registros, sem mergulhar em grelhas e mais grelhas, anotações mais anotações, centrando-nos nas pessoas, porque estamos a avaliar para a aprendizagem e porque se o aluno está com uma dificuldade ali, é ali que nós vamos atacar, sem nos preocuparmos em registar os facilitadores académicos, ou seja, os comportamentos dos alunos, porque esses não vão ser traduzidos e misturados na mesma escala de classificação, onde os comportamentos, os conteúdos académicos e os aspectos académicos estão. E depois, então, quando os alunos adquiriram as aprendizagens e sabem com elas fazer aquilo que é suposto fazer, porque é realmente a abordagem competencial, como o professor dizia muito bem, que aqui está, então eu vou usar a avaliação com intenção sumativa, eu vou avaliar o que o aluno sabe e é capaz de fazer com aquilo que sabe, eu vou apreciar os resultados dos alunos e traduzir depois isso numa nota, porque a classificação não é mais do que a tradução num símbolo dos resultados da avaliação sumativa. No fundo, e isto para encerrar, não encerrando, trata-se de conseguir um alinhamento das conclusões da investigação, do que está no currículo, do que é ensinado, do que é aprendido, do que é avaliado, do que é classificado.
E esse alinhamento só se consegue fazer com base numa abordagem criterial que mostre claramente a qualidade, desculpa, que mostre claramente a qualidade daquilo que está, que se pretende aprender. E é precisamente este tipo de reflexão que uma outra vertente então da RIMED, que na rede 4 da RIMED, dedicada à avaliação pedagógica, cujo Padlet está aí em link, que nós temos vindo a tentar fazer com outra calma que não esta que agora me imprimi para vos dar precisamente a palavra e para vos pedir interpelações. Obrigada. Muito, muito grata, e eu não vou ter a ousadia de pensar que fui anotando tudo aquilo que de rico ambos disseram. Antes de passar para as minhas anotações daquilo que efetivamente mexeu com a minha curiosidade e com o meu desejo de aprender, eu perguntaria se alguns dos presentes queriam ser podem ser desafiados a colocar uma ou duas questões, três, para os nossos insígnios participantes possam então responder. Não há para aí então alguma pergunta interessante, e todas são interessantes, que queiram efetivamente fazer? A primeira custa, mas depois as outras surgem. Estou a ver pessoas a mexerem-se na cadeira, significa que ela está a ser construída. Sim. Eu peço desculpa, Paulo Vaz, Escola de Hotelaria do Porto. Eu atrevia-me a pôr aqui a lançar aqui uma pergunta, que é: como é que nós incluímos a inteligência artificial e o seu uso nestes modelos e nestes tempos que começamos agora a viver? Se é que entendem que é oportuno a pergunta. Paula, como é que queres fazer? Vais Eu acho que duas ou três quiser... e depois, não é? 2 ou 3 questões. Sim, sim. Queria, não foi focado em nenhum, por isso quem achar melhor, ou ambos, Mas não queres podem primeiro responder, mas teríamos lugar para mais 2 ou 3 perguntas. Por isso temos uma primeira pergunta: como alocar a inteligência artificial à avaliação, mas fazíamos um grupo com mais uma ou duas perguntas, por favor. Se alguém... Boa tarde, meu nome é Ana Cristina Santos, eu sou professora da Inês de Castro, da ESIC, conheço a doutora Fátima e agradeço por todos os ensinamentos que tem partilhado connosco, mas a minha questão prende-se com a formação. Quando a doutora Fátima Braga fala na questão da profissionalização, e isto a propósito de ter ouvido, pronto, de nós também termos aqui na escola professores, colegas, estão a fazer, a acompanhar a formação de novos docentes. Até que ponto é que esta nossa avaliação pedagógica, que para mim faz todo o sentido, até que ponto é que está a haver um alinhamento entre as escolas e a faculdade? Porque o feedback que eu tenho é que não há qualquer relação entre aquilo que nós estamos agora, quer dizer, nas nossas práticas, e que está alinhado com as nossas práticas de facto, quer do currículo, PASEO, etc., não há esse alinhamento, pelo menos foi alguém que está a fazer formação que me deu este feedback, que não há este conhecimento, não há este enfoque neste tipo de práticas. Eu acho que tem que começar aqui, porque a gente nova que está a sair das faculdades tem que estar envolvida também neste processo, e as faculdades também. É esta a minha questão. Obrigada. Ana Paula, se me permites a sugestão,
Sim, sim. Esta pergunta, penso que é o professor Cabreira, Carlos Barreira, que poderá, se calhar, muito mais responder do que eu, porque realmente não tenho dados sobre isso. E há uma Quero- pergunta no chat vamos já sobre a responder abordagem estas criterial para mim e eu depois responderia a essa. Pronto, ótimo. Mas olha, tens a Helena também já a querer. Já temos aqui outra, sim senhora. Muito boa Por tarde a favor, todos. colega Helena, faz favor. Muito boa tarde a todos. Um beijinho especial, muito especial à Fátima, de quem já tinha muitas saudades. E a minha questão, eu sei que é uma questão à qual ela é muito sensível. Tu disseste a determinada altura, Fátima, que nas escolas os professores utilizam os critérios para a avaliação formativa, mas depois não os utilizam para a avaliação sumativa, optando por uma lógica mais normativa. A minha questão tem a ver com isso, porque daquilo que eu vou observando e daquilo que vou também estudando e vendo no meu contexto, a utilização dos critérios é algo de muito complexo para a maior parte dos professores. Primeiro porque, como tu disseste muito bem, o conceito de critério não está bem alicerçado nas escolas. Há muitas escolas ainda que se fundamentam naquela velha ideia dos conhecimentos e atitudes para fazer a avaliação. E uma coisa que eu noto, o que eu tenho notado, é que nas práticas descritas, nas práticas que eu própria vou observando, há efetivamente a utilização de critérios para a avaliação formativa, que não são chamados de critérios a maior parte das vezes, são chamados de outra coisa qualquer, objetivos, sei lá, às vezes chamam-lhe as normas de sucesso para um determinado trabalho, mas não lhe chamam critérios, não sabem que estão a utilizar critérios. E depois, quando vão avaliar, avaliam por conhecimentos e atitudes 80%, 20%, e não tanto, não reparo tanto, não tenho visto tanto que haja uma avaliação normativa, embora ainda aconteça, ainda haja professores a fazê-la, de facto, como dizes. E a minha questão é esta: como é que nós podemos simplificar, e quando digo nós, digo todos nós que estamos aqui, quando sairmos daqui e formos para as nossas escolas, qual achas que é a abordagem mais fácil para ajudarmos os nossos colegas a compreender o que é um critério e a utilizá-lo de uma forma útil e com uma inserção pedagógica, que é aquilo que é desejável que aconteça, para que eles sejam usados para aquilo que servem na realidade, não é? Portanto, para avaliar e para classificar com justiça e com equidade, como se pretende. Obrigada, era isso. Isso, vamos começar então pelo Dr. Carlos com esta interpelação sobre a relação da IA com a avaliação. Pois é uma questão bastante interessante, de facto, esta relação, até porque se coloca, pronto, estas questões, e então até a um nível superior, a questão do plágio, a questão, ou seja, no fundo, nós utilizamos a inteligência, pronto, artificial de uma forma muito artificial, ou seja, o que possa ser utilizada, pronto, digamos assim, indevidamente, mas eu acho, quer dizer, eu acho que, pronto, também é importante aceitar os desafios da própria inteligência artificial, isto é, conhecermos, até porque sabemos muitas vezes, pronto, a forma como nós a utilizamos, podemos utilizar e recolher vários feedbacks dela, ou seja, de forma como através, ou seja, como a utilizamos, não é? Eu acho que, não sei, mas a ideia esta é que, pronto, a ideia é que nós possamos também, com os nossos alunos, não é? Aprender e ensinar a utilizar a inteligência artificial e a forma como ela também pode, pronto, auxiliar o nosso trabalho e, quer dizer, pronto, há no fundo reflexões que se calhar, ou seja, até em termos de avaliação, a partir da inteligência artificial, até ou com a utilização, sei lá, do chat GPT, podemos até, pronto, exigir ou poder exigir a partir, digamos assim, do feedback que nós recebemos do aluno,
pronto, até mais do próprio aluno, isto é, porque há coisas que, pronto, são dadas. Nós fazemos uma pergunta e a forma como fazemos, nós recebemos uma resposta. Mas também é preciso fazer boas perguntas, não é? E é importante saber utilizar ou ensinar os alunos a saber utilizar, pronto, a inteligência, pronto, aquilo que está, não é? Portanto, estou a situar-me aqui ao nível do ChatGPT, mas pronto, mas eventualmente podia ser. Mas é importante, acho que utilizarmos isso, por um lado sabermos e também ensinarmos aos nossos alunos e até, eventualmente, pormos, se é que é possível fazê-lo, pôr um bocadinho a fasquia mais acima, não é? Porque estamos a pedir, pronto, enfim, isto, a inteligência artificial já dá, já. Então, o que é que nós podemos acrescentar para além da nossa reflexão crítica sobre aquilo que nos é dado, não é? Porque muita da informação, pronto, não é muito rigorosa, não é? E nós temos que saber filtrá-la, não é? Mas eu acho que, pronto, ou seja, retirar a importância, não é? Eu acho que deveríamos, pronto, incentivar o uso, mas também incentivarmos o bom uso, não é? E de alguma maneira podermos pôr um bocadinho a fasquia mais A acima. partir daí podemos dar o salto para aquela interpelação sobre a formação inicial? A formação Onde é que ela está a falhar no que toca a ver com é a assim, avaliação em si pois, ou e seja, novas porque é formas de assim, avaliar? Pois, nós temos, ou seja, eu penso que a formação inicial, é assim, eu por acaso até estou na formação inicial de professores. Nós colaboramos pronto, com as diferentes faculdades de letras, de ciências, pronto, ou seja, nós no fundo fazemos aqui uma ligação. E o que nós, no fundo, desenvolvemos em termos, pronto, ou seja, em termos do currículo da formação inicial, eu até desenvolvo uma disciplina com uma colega minha, ou seja, pronto, em regime pronto, de colegialidade, uma disciplina que se chama Desenvolvimento Curricular e Avaliação. Pronto, onde estas questões nós tentamos, pronto, de alguma maneira, pronto, preparar os alunos o melhor possível para, ou seja, o que eu quero dizer é que este trabalho é feito com os alunos, sem dúvida. Agora, pronto, ou seja, há alguma preparação, não digo, quer dizer, porque a nossa forma de colaboração, eu digo, não é para estar aqui com desculpas, não é isso, porque elas são, mas curiosamente, vejam, a formação que nós desenvolvemos com os alunos são todos os alunos ao mesmo tempo, isto é uma forma, essas unidades curriculares, desenvolvimento curricular, a psicologia da aprendizagem, a organização da sala de aula, são com todos os alunos. Olha, há colegas meus, eu tenho sempre, costumamos agora, felizmente, ter mais alunos porque há maior procura, digamos assim. Mas já viram o que é nós fazermos um trabalho que gostaríamos de fazer pronto, melhor orientado, ou seja, nós temos cento e muitos alunos, ou seja, na disciplina, na unidade curricular de Psicologia da Aprendizagem, nós temos 170 alunos, ou seja, são alunos do desporto, são alunos, ou seja, da Faculdade de Letras, ou seja, eu não estou a querer desculpar-me e estou a dizer que, de facto, estas questões são abordadas, claro, mas se calhar não com a profundidade e não com a relação que se calhar poderia ser feita. Isso é verdade. É verdade porquê? Porque este ensino muito massivo que nós fazemos dos alunos, mas eu estou a falar da formação pedagógica em termos gerais, porque depois os alunos têm a formação das didáticas que eu, sinceramente, não sei como é que é feita. Portanto, e eu aqui também contra mim falo. Esta falta de articulação entre professores da formação pedagógica em termos gerais com a formação das didáticas, ou seja, a formação pronto, das didáticas específicas, esta articulação eu acho que deveria ser melhor conseguida. E nós estamos aqui com um problema, de facto, do ensino. Claro, se deseja, pronto, que tenhamos, ou seja, muitos professores e da melhor forma possível, formados da melhor forma possível, mas eu acho que a forma como nós estamos a desenvolver este trabalho não é, ou seja, não é o que gostaria de fazer, sinceramente, ou seja, não é, ou seja, nós fazemos o melhor trabalho possível, mas eu acho que há falhas, pronto, relativamente a este trabalho, sem dúvida, ou seja,
porque não há a articulação que devia haver, e eu contra mim falo, e depois, pronto, a formação é uma formação muito massiva, um número de alunos que nós, ou seja, para fazermos uma planificação, ou um teste, ou uma rubrica, uma... Depois, depois dessa assunção corajosa, perguntava então à colega Fátima se ela quer responder a estas perguntas que lhe foram feitas quase diretamente, por favor. Sim, às perguntas sobre a questão dos critérios, não é? Exatamente. É sem dúvida nenhuma um dos problemas grandes é nós termos andado, e eu disse-vos que desde 2001 que a avaliação é criterial na legislação, e portanto desde 2001 que se pediu aos professores que definissem critérios de avaliação. E até 2000 e não sei quantos, porque não sei se esta questão já está resolvida, como diz a Helena, creio que não, nós andaremos, se calhar, a deixar que os professores, ou anda-se a deixar que os professores chamem critérios a ponderações de X para aqui, X para acolá. E realmente, quando eu falo na necessidade de um desenvolvimento profissional, atenção, eu há bocado falei em profissionalidade, ou seja, desenvolvimento profissional, não estava a pensar na profissionalização, Ana. E, portanto, é preciso que os professores nas escolas tenham tempo para estudar, que no horário dos professores, letivo, não letivo, seja o que for, haja tempo para estudar e haja controle do que é que se estuda e do que é que se passa para a sala de aula em função deste estudo. Como é que isto poderá ser organizado? Não sei. Agora, é preciso perceber, e desde 1989, que Boniol e Ganton dizem muito claramente que os critérios são conceitos. E dizem mais outras coisas, mas pegando em autores mais recentes, que são conceitos que estão focados na qualidade das aprendizagens e que são da ordem da competência e, portanto, são gerais e que são descritos através de indicadores. E o que é mais importante, que têm que descrever claramente o que é preciso que os alunos saibam, compreendam e sejam capazes de fazer. E que traduzam os estándares, porque depois, quando eles são descritos através de indicadores, o nível máximo da sua descrição tem que ser o standard, ou seja, tem que ser aquilo que se pretende que os alunos saibam. E realmente, quando uma das perguntas da colega que escreveu no chat era o que é isto de abordagem criterial? Uma abordagem criterial é precisamente isto, é eu pensar a minha aula, e a Helena deu o exemplo da produção de texto. Portanto, é preciso que o aluno aprenda a fazer um texto expositivo argumentativo. Pronto, ok. Seja para a filosofia, seja para o português, seja para o que for. E então, quais são as qualidades que um texto expositivo argumentativo deve ter? E se eu for aos exames de português, por exemplo, 12º ano, estão lá descritas as qualidades desse texto. Os exames, o IAV não põe lá os critérios, mas põe lá a descrição direitinha. E se eu pensar um bocadinho, nomeadamente nos autores que começam a pensar nas questões da avaliação do pensamento complexo, nós percebemos quais são os critérios do pensamento complexo que estão por trás. Portanto, uma maneira de facilitar é, e por exemplo com os alunos mais novos, é não lhes dizer qual é o critério, mas descrever o que é que aqui tem que estar. E está descrito. E nós sabemos, nós técnicos, nós professores, nós especialistas, sabemos que aquilo corresponde ao critério X. Mas para o menino não é preciso, se calhar, isso dizer, depende do nível etário. Agora, o que é preciso, e a abordagem criterial é precisamente isto, é eu, se à partida quero que o aluno saiba escrever o texto expositivo argumentativo, eu tenho que pensar como é que vou montar as estratégias e as tarefas de aprendizagem e de regulação formativa para que no fim de X tempo de oficina de escrita ele tenha um texto que corresponda àquele conjunto de escritores, dos critérios que nós, professores especialistas na área, sabemos que tem. Pronto, portanto, e é realmente esta noção, não é, que vem falhando muito, porque efetivamente, tu usas critérios, uso, e quais são os teus critérios? É X para aqui, X para lá. Não, isto não são critérios. E realmente há aqui muito estudo que é preciso
E sem esta ligação com o desenvolvimento profissional, eu não percebo como é que alguma revolução pode ser feita. E depois há as questões realmente da coerência, não é? E do tempo. É preciso dar tempo às coisas. É preciso, agora, dar tempo a que os professores aprendam a fazer. Mas também é preciso condicionar os professores que é preciso fazer esta revolução. Que sem fazer esta revolução há uma série de desafios a que nós não conseguimos dar resposta. E, como diz o professor Joaquim Azevedo num outro texto recente, para que falar de falta de professores se nós continuarmos assim? As escolas deixam de ser precisas. E nós acreditamos que as escolas são precisas, portanto a revolução é mesmo necessária. Muito obrigada por este convite, muito obrigada por esta partilha, Sr. Professor, foi um... Então, vão só para acabarmos, eu gostaria então de falar de alguns dos pontos que em ambas as comunicações me interpelaram, me ensinaram. Não sei se dizer se serão aqueles que os próprios autores, não é, da comunicação considerariam mais importantes, mas foram aqueles que me marcaram na comunicação. Por isso, o Dr. Carlos começou por dizer-nos que o PASSEO trouxe desafios e possibilidades, mostrou que a avaliação deve ser articulada com as teorias da aprendizagem, mostrou-nos também que a partir do bom que já se faz na escola, e eu adoro esta visão não catastrofista daquilo que se faz na escola, do bom que já se faz no campo da avaliação, a partir daí construir para convergir de forma a avaliar as múltiplas competências que ele nos convoca. E falou de uma coisa que também achei extraordinária, pela sua própria idiosincrasia, que é a importância de construir uma cultura de escola no que se fala, quando se fala de avaliação. E quando falamos de cultura de escola, o que é que eu entendi do que foi dito? Falamos de processos, falamos de como levar a uma avaliação dinâmica que valoriza o feedback enquanto aprendizagem sobre o desempenho dos alunos, que suporta a decisão do professor, mas aquilo que eu reconheci nas palavras é ainda mais importante, dê ao aluno reconhecimento da assertividade e do valor dessa decisão. O aluno compreende a decisão do professor, porque esse feedback lhe permitiu chegar aí. E para mim isso é que é fundamental, não é? Para co-construir com o aluno. Gostei muito também na ideia da transparência dos critérios, da finalidade de uma avaliação faseada, sempre mediada por esse feedback contínuo, para construir a tal cultura de escola, onde efetivamente a avaliação está ao serviço da aprendizagem e, mais do que isso, de melhor aprendizagem. Eu acho que era a ideia que nos devia convocar a todos e que nos devia levar para as nossas escolas. Como é que podemos construir efetivamente uma cultura de escola no que trata a avaliação? Eu vi no chat que uma colega pôs, mas quando nós nos podemos escolher os alunos e eles são-nos levados pelos códigos postais, não é? E eu não compreendi a pergunta, porque eu acho que uma cultura de escola tem os seus pilares identitários e depois, a partir deles, eles são convocados para qualquer aluno que venha. Individualizado, personalizado. O que nós temos que ter, efetivamente, são imperativos éticos de ação, não é? E isso serve para qualquer aluno, qualquer que seja o seu código postal. Em relação ao que disse, e muito obrigada pela aprendizagem, em relação à Fátima, o que é que eu retirei da aprendizagem? Que efetivamente esta revolução tem que ser feita a 3 níveis. A nível pedagógico, a nível da profissionalidade docente, um conceito tão caro à nossa amiga Céu Roldão, e à coerência. Naquilo que eu retirei do que ela nos quis transmitir através da avaliação, é que esta avaliação deve ser pensada ao serviço da equidade e do acesso a uma escola que deve ser efetivamente aquilo que nós costumamos chamar elevador social. É por isso um desígnio democrático. A pedagogia aparece agora como um desígnio democrático de uma escola para todos. Em relação à profissionalidade, eu creio que a mensagem da Fátima é que uma nova avaliação exige um perfil profissional compósito, comprometido com uma avaliação que deve ser vista ao serviço do desenvolvimento humano. Uma avaliação que não se assuma como um instrumento de seleção
que inibe a confiança do aluno enquanto pessoa e por isso lhe tira a confiança de conseguir. É coerência. É fundamental que a escola tenha cada vez mais professores reflexivos que procuram a coerência em todas as respostas para as questões fundamentais do ensinar e do aprender. Não consegui escrever todas as outras questões fundamentais, mas elas todas que apresentou, mas todas elas decorrem destas duas. Esta coerência deve, sobretudo, ser marcada na articulação do ensino e da aprendizagem e na passagem destas para a avaliação e para a classificação. Gostei muito também da ideia de que a revolução real na avaliação é perceber todo o processo que nos leva à classificação e perceber que esta deve resultar sempre de uma recolha de evidências de desempenho através de uma interpretação que o professor faz e que se traduz, pois, numa nota. Aquilo a que ela chamou abordagem criterial, como também uma ação fundamental de articulação com o currículo, selecionando metodologias e estratégias adequadas ao perfil aprendiz de cada aluno, monitorizado de forma integrada e integradora, sendo ela uma representante maia, gostei muito que ela deixasse essa mensagem clara de que é uma monitorização integrada, integradora e não grelhada, e por isso só assim nós podemos chegar ao tal conceito da avaliação sumativa. E eu não sei se consegui ser fiel às vossas ideias fundamentais. Estas foram as mensagens que mexeram comigo, que me interpelaram, que se traduziram, obviamente, em aprendizagem. A Fátima e a colega Fátima e o professor Carlos, eu peço desculpa pela informalidade em relação à Fátima, porque a conheço melhor. Acham que eu fui fiel às vossas ideias. Perfeito, Elas foram muito mais perfeito. ricas que isto, mas eu não conseguia apanhar, não é? A idade conta. Eu, da minha parte, agradeço bastante e foi ou seja, é curioso, quer dizer, como é que, pronto, esta mensagem pode passar para os outros. É muito interessante esta partilha que fez, esta reflexão, não é? E a forma como interpretou as nossas falas, não é? E eu, da minha parte, fiquei muito... Eu acho fiquei que muito estes satisfeito. webinars só são efetivamente fixos para, para a nossa profissionalidade, como este conceito que eu também gosto muito, se forem traduzidos em interpelações que levamos para as nossas escolas e para o nosso hábitos enquanto professores, não é? E eu gosto muito dessa ideia e eu defendo, sobretudo, que um projeto educativo devia começar exatamente por isso, por construir uma cultura de escola, uma identidade de escola, no ensinar, no aprender, na construção que todos nós fazemos de uma escola melhor. Por isso eu gosto muito mais dos projetos educativos que não são folclóricos e que são efetivamente definidores de uma identidade de escola ao serviço, como disse a Fátima, da equidade e de uma escola para todos. Eu peço muita desculpa se havia outras perguntas a colocar. O doutor Joaquim Azevedo e o Matias Alves, que deve estar aqui sempre presente, sabe muito, eles são muito diretivos na gestão do tempo. Eu sou um bocado indisciplinada, mas, e por isso não quero roubar mais tempo a ninguém. Quero agradecer muito, muito, muito a contribuição destes dois colegas que tanto nos ensinaram, as perguntas que fizeram no final, que foram também ao produto, mas ao mesmo tempo uma forma de refletirmos mais e melhor. E passando a publicidade, espero que todos nos encontremos no próximo webinar da RIMEC, está bem? Pois um bom jantar a todos e continuação de uma boa semana. Obrigada, boa noite. Obrigada por terem vindo. Muito obrigado. Obrigada, boa noite.